Vamos estudar um pouquinho de Jesus, vamos conversar sobre Jesus, sobre uma passagem do Cristo, que a gente tem dificuldade, às vezes, de entender. É uma passagem pesada, né? Palavras pesadas. Espada, em algumas traduções, a guerra, em algumas traduções, a divisão. E aí a gente pensa, nossa, mas Jesus falando essas palavras fica difícil de compreender. Como é que pode essas palavras estarem no Evangelho do Cristo, na boca de Jesus? Então a nossa preocupação aqui hoje é pegar essa passagem, é um trechinho assim, são algumas linhas, e fazer aquilo que a gente gosta de fazer, né? Colocar o chocolate na boca e deixar o chocolate derreter. A gente vai saborear. A gente vai beber as palavras de Jesus. A gente vai tentar trazer as palavras de Jesus para o nosso cotidiano. Palavras ditas há mais de 2000 anos atrás para um povo, para uma cultura, para uma profissão específica, mas que são palavras de vida eterna. Então, serve para 2000 anos depois, num país ocidental, nem oriental não é com internet, com informação, com outras profissões, e tem que servir. Tem que servir. As palavras de Jesus não passarão, então elas têm que servir para sempre, independente de que situação estaremos, porque somos espíritos a caminho, espíritos em evolução, né? Então, a gente vai pegar um trechinho. Vamos falar 1 hora e, como sempre, não vamos ter dito muita coisa, não é? Porque os ensinamentos de Jesus são assim, né? Em espiral. A gente ouve uma vez e entende de uma forma, ouve de novo e entende um pouquinho mais, ouve de novo mais um cadinho. Então é uma espiral ascendente. Nós nunca passaremos pelo mesmo ensinamento de Jesus da mesma forma. A gente passa uma vez, passa a segunda, já está pensando outra coisa, conseguiu colocar mais um dado naquela informação, e é assim que é. É por isso que quando a gente lê um livro de André Luiz, e aí os mentores estão lá no mundo espiritual, e aí eles vêm conversar com as pessoas, dar conselhos, eles abrem o Evangelho, mas abre o Evangelho lá no mundo espiritual. Nossa, mas eles não têm mais informação? Mas as informações que eles têm estão pautadas no Evangelho. Então o que a gente vai fazer aqui hoje é saborear mais um pedacinho do Evangelho do Cristo, né? A passagem está em Mateus 10, 34 a 36, e é isso aqui, olha. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Dá vontade de fechar e ir embora, né? Já podemos sair, né? Nessa noite não precisamos ouvir mais nada. Nossa, mas foi Jesus que falou? Foi. Foi Jesus que falou. Como a gente disse, em algumas traduções não vim trazer a paz, mas a discórdia, não vim trazer a paz, mas a separação. Perdão, discórdia não tem não. Discórdia não tem não. Não vim trazer a paz, mas a separação, não vim trazer a paz. E aí a gente fala, mas como o Cristo não veio trazer a paz? Não foi isso que ele veio fazer, trazer a paz? Não é em nome de Deus? Então, como ele não veio trazer a paz, mas a espada? Ainda vai separar o pai, o filho, da sua mãe, a filha, da sogra, a nora. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Que coisa mais estranha, né? E aí é aquilo, né, meus amigos? A gente tem que ler o Evangelho do Cristo confiando nas coisas que ele traz. É por isso que a gente vai estudar. O que a gente vai fazer aqui agora? Estudar. Daqui para cá, Jesus está citando um profeta, né? De separar de seu pai até a própria casa, Jesus está citando um profeta do Antigo Testamento, coisas que ele faz durante todo o Evangelho. Se a gente lê corrido, não entendeu que foi uma citação, porque não está escrito 2 pontos, profeta tal. É uma fala, tá direta. Mas isso aqui foi um profeta chamado Miqueias. Nem é um profeta muito famoso. Jesus gostava muito de citar o profeta Elias, e às vezes até dizia, né? Segundo o profeta Elias. Mas aqui ele não falou. Mas quem disse isso aqui foi um profeta chamado Miqueias. À época de Jesus, os profetas eles eram decorados. Quem estava ouvindo, é como se fosse assim. Eu estou conversando aqui com vocês, de repente eu falo assim. Ah, isso é um conto da carochinha
da Chapeuzinho Vermelho. Eu não preciso citar o conto. Vocês conhecem o conto, não conhecem? Conhecem a história da Chapeuzinho Vermelho? Sabe do que se trata. Então eu não preciso contar o conto, porque já está decorado. A época de Jesus é a mesma coisa. Ele cita um profeta e ele não precisa falar o contexto. Ele não precisa explicar o contexto da fala. Quem estava lá essa época e ouviu isso entendeu. Mas a gente, 2000 anos depois, precisa saber qual é o contexto, senão a gente não vai entender. Então vamos em Miqueias? Vamos lá na Bíblia? Nossa, espírita não gosta de ler Antigo Testamento. Então vai perder muita coisa que Jesus falou. Não é? Então não vai entender muita coisa que Jesus falou. Profeta Miqueias. O que está no profeta Miqueias é o seguinte. Porque o filho insulta o pai, a filha levanta-se contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem são as pessoas de sua casa. Então Jesus cita o finalzinho, o último versículo do último capítulo do profeta Miqueias. Tá, mas qual é o contexto? Por que foi que ele disse palavras tão duras? Sabe do que ele estava falando? Ele estava falando sobre perder a esperança. Ele está narrando aqui o profeta, quando a gente lê, a gente vai vendo. Aliás, o título que os tradutores dessa Bíblia deram a esse trecho chama-se A Injustiça Universal. Miqueias estava desiludido, desanimado, sem esperança, sem forças. Então ele começa a citar, e o filho briga com o pai, a filha briga, e sai de casa o marido, e a guerra acontece, e pessoas queridas morrem, e ele está assim, abalado na fé, abalado na esperança. Então ele vai citando várias situações difíceis. Mas, poxa, Jesus citou um profeta que está só falando de desesperança, só falando de calamidade, mas tem a última frase do último capítulo, que é a seguinte. Depois que ele fala, e os inimigos do homem serão as pessoas de sua própria casa, ele diz assim, mas eu olho confiante para Yahvé, para Deus, mas eu olho confiante para Yahvé, espero no Deus meu Salvador, e meu Deus me ouvirá. Então o Miqueias fala uma porção de coisas tristes, difíceis, que abalam a nossa esperança, que desestruturam o nosso coração, que deixa a gente abalado e finaliza dizendo assim, mas vai vir alguém, tem alguém, meu Salvador, né? Aquele que virá e me dirá coisas que me farão fortalecer. E me mostrará coisas que me farão fortalecer. E eu me aproximarei de Deus na esperança que no momento me falta. Quando Jesus cita Miqueias aqui no final dessa passagem, Jesus está assumindo para si, a responsabilidade de ser o Salvador. Aquele que está mostrando o caminho. Aquele que está fortalecendo a esperança. Só que ele usa numa frase que está estranha. Como é que ele pode ser o Salvador se ele não veio trazer paz à terra? Vocês percebem como é difícil? Vocês percebem qual é a proposta de Jesus nessa passagem? Ele não precisou explicar para quem estava ouvindo tudo isso aqui que eu falei agora. Não precisou falar que era um Miqueias, porque eles já sabiam. Não precisou falar que isso era uma ode à desesperança, porque eles já sabiam. Não precisou citar que no finalzinho o Miqueias fala, mas chegará o dia, Deus está me ouvindo e enviará aquele que me fortalecerá. Jesus não precisou falar, porque quem estava ouvindo já sabia. Então Jesus finaliza dizendo, sou eu. Eu sou aquele que veio para fortalecer a esperança, porém, não vim trazer a paz. Agora ficou bom, não é? Se a gente está desatento, a gente não percebe o compromisso do Cristo conosco, e não é à toa que o Kardec coloca esse título aqui, ó, Estranha Moral. Não é à toa que o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, o título é Estranha Moral, e Kardec fala sobre essa passagem, sobre odiar pai e mãe, porque é estranho. Então vamos saborear? Agora que a gente já entendeu o contexto, entendeu que Jesus estava citando um profeta para que a gente compreendesse o contexto todo, vamos saborear? Vamos devagarzinho? Olha só.
de Paulo aos Efésios, em Efésios 6,17, Paulo coloca a seguinte frase: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. É claro que para um povo que estava subjugado, que estava violentado, escravizado por romanos que se faziam valer da força, e os soldados romanos caminhavam com as suas grandes espadas e batiam mesmo, violentavam mesmo. É claro que para um povo que ouve a palavra espada, vai se remeter à violência, claro, não é? Nós hoje, talvez espada não remetesse tanto a isso, infelizmente tem outros meios de violência. Mas aquele povo conhecia bem a violência através da espada. Só que quando Jesus diz, eu não vim trazer a paz, mas a espada, se eu traduzo espada como instrumento de corte, perdi a mensagem. Se eu traduzo espada como uma arma de produzir violência, perdi a mensagem. Mas se eu tiro o espírito da letra, se eu trago para a parte espiritual a mensagem de Jesus e somo a fala de Paulo, espada vai ser traduzida como palavra de Deus. Mudou agora? Mudou bastante. Se eu não vim trazer a paz, mas a palavra de Deus, ficou melhor, não é? Ficou mais compreensível. Por que ele não fala então a palavra de Deus? Por que tem que esperar o Paulo colocar isso numa carta 30 anos depois? Por quê? Porque o Cristo está provocando a nossa percepção. Ele está querendo que nós possamos perceber que a palavra de Deus nem sempre é agradável. Nem sempre é gostosa de estar com ela. Nem sempre é fácil. Que às vezes a palavra de Deus corta. Corta orgulho, corta egoísmo. Corta a nossa vaidade. Corta o nosso desejo de fazer uma coisa, mas a palavra está dizendo outra. O que eu vou fazer? Como é que eu fico nesse meio? Corta, machuca, fere. Seria tão bom poder seguir só os meus instintos, só o meu desejo. E aí Paulo vem e diz então, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos clarear um cadinho mais? Ah lá. Aí em outra carta, na carta aos Hebreus 4:12, Paulo diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, né? Aquela espada que corta de um lado e corta do outro. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, no mais íntimo. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Gente, isso aqui dá um seminário de 4 horas. Porque, infelizmente, nós não temos esse tempo. Isso aqui é de uma riqueza que o Paulo está dizendo, mas vamos lá, vamos mergulhar. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela corta, ela tem vivacidade, ela tem força. A palavra de Deus não é uma palavra que a gente esquece daqui a pouco. Não é? Ora pelos teus inimigos. Não é uma frase que passa desapercebida numa conversa. Correto? Vós sois o sal da terra. Não é uma palavra uma frase, eu li nem lembro muito bem do que ele estava falando. Não. É uma palavra viva. E mais penetrante do que espada alguma, já que agora a gente está entendendo espada como palavra de Deus, ficou mais claro para nós? Mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito. Quem está falando isso é Paulo, há 2000 anos atrás. Não conhece perispírito. Não conhece, né? Ainda não tem total noção do perispírito. Mas aí vem a doutrina espírita e diz assim, o que é alma mesmo? Como é que está lá no livro dos Espíritos? A alma é o... Isso aí, a alma é o espírito encarnado. Há 2000 anos atrás, Paulo já estava fazendo a divisão da alma, espírito encarnado, e do espírito.
Ou seja, palavra de Deus penetra na criatura encarnada e penetra na criatura desencarnada. Porque é uma palavra viva que alcança, que é a verdade. Se é a verdade, ela vai alcançar em qualquer plano. Olha que profundo isso. Profundo isso, né? Paulo está dizendo que a palavra de Deus é como uma espada que penetra o encarnado ou desencarnado porque ela é viva. Ela é viva e eficaz. É assim que é. É assim que é. Vós sois o sal da terra. Isso é para encarnado, desencarnado nesse planeta, em Marte, Júpiter, outros universos. A palavra é viva e eficaz. E penetra, porque somos criaturas divinas. Aonde nós estivermos, a palavra divina nos alcança. Encarnados, desencarnados. E das juntas e medulas. Gosto quando Paulo faz isso, né? Porque aí ele está dizendo encarnados e desencarnados. E quando encarnados, a palavra de Deus é tão penetrante, ele falou juntas porque aquela época era o mais profundo que se podia entender, né? Mas para ele não ia falar células. Não tinha jeito, ele não ia falar átomos, não tem como. Mas ele ia falar juntas, que é o mais profundo de mim, e medula, que é o que eles conheciam como mais interno, e é, né? E é aqui, da coluna, o mais interno. Então a palavra de Deus é como uma espada que penetra o mais profundo de mim. Para fazer o quê? Me cortar? De certa forma, transformar. Isso aí, Conceição, transformar. A palavra de Deus é como uma espada que penetra o mais profundo de mim, que é para fazer cortes. Cortar o que não é bom, tirar aquilo que sobra, tirar o que é desnecessário e promover a minha transformação. Essa é a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Como eu disse, daria 4 horas, né? E a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Ou seja, a gente não engana essa espada. Né? A gente pode iludir, trapacear, esconder, né? Dar uma disfarçada, mas a gente não consegue trapacear. A palavra de Deus, essa espada, ela é provocativa porque a gente não se esconde dela. Nossa, então eu não vim trazer a paz, mas a espada. Agora casou com Jesus, não casou? Jesus não é o mestre que vai nos transformar, ou melhor, Jesus não é o mestre que vai nos provocar a transformação. Encarnados, desencarnados, no mais íntimo de mim e naquilo que eu nem sei que eu desejo? Ele não é esse mestre? Então tá certa a frase. Eu vim trazer a espada. O que eu vim trazer é a palavra de Deus que provoca mudança, que provoca transformação. O que eu vim trazer é algo que incomoda. Se alguém te bater na face, dá a outra. Alguém escuta isso e acha bonitinho. Que bonito, né? Que coisa linda, adorei ouvir isso. Não, né? Se te pedirem a túnica, dá um manto. Não tem nada agradável em ouvir isso. É uma palavra que corta e que penetra. Porque ele sabe que eu, criatura em evolução, mal dou uma moedinha. Quem dirá um manto? Não é? Ele sabe. A palavra de Deus conhece meu coração. Então o mestre veio trazer a espada? Veio. Nesse sentido veio mesmo. Ele é aquele que veio provocar. Ele é aquele que veio mexer, veio mesmo. A palavra de Deus, ela não é tranquilizadora nesse sentido, ela é provocativa de mudança interna. Espada agora ficou melhor, né? Espero que sim. Mas ele antes disse que não veio trazer a paz. Então até agora o espada a gente entendeu. Mas ele disse que não veio trazer a paz. E essa parte a gente não concorda, porque ele veio, né? Ele não veio falar de paz, de amor, de caridade, de benevolência. Ele veio. Então vamos saborear mais um cadinho. Já que Paulo nos auxiliou com a espada, vamos ver quem nos ajuda agora, né? Com relação à paz. A paz não é um
atributo de coletividade, e sim uma conquista individual. E é agora que Jesus entra com toda a sua sabedoria, né? A paz não é um atributo da coletividade. A gente tem um país em paz. A gente tem um bairro em paz. A gente tem uma comunidade em paz. Não. Os indivíduos daquela comunidade, daquele bairro e daquele país estão em paz. Consequentemente, a coletividade se encontra em paz. E não o contrário. Porque se eu sou um espírito rebelde, arruaceiro, guerreiro, revoltado e encarno lá, eu boto para quebrar. Não é? Pode ser a paz que for. Aliás, vai até me irritar. Eu costumo brincar com o pessoal e falar assim, eu já queria estar em planetas felizes. Eu digo, não queria. Porque vai chegar lá, você não vai ter nem o que conversar. Não, a gente vai ficar deslocado. Porque eles só vão falar de trabalho, como ajudar a comunidade da Terra, como fazer para dar o passe em alguém. Aí eu vou ficar cansada, eu vou falar, mas eu queria um pouquinho de diversão, né? Então eu estou no planeta errado, vamos voltar comigo para a Terra. É assim. Se eu chego na minha condição de desequilíbrio numa comunidade em paz, eu não vou ficar em paz porque a comunidade está em paz. Ou melhor, vou aprender algumas coisas, mas vou precisar fazer esse processo interno, senão... Então é isso, a paz não é um atributo da coletividade. E é por isso que Jesus não pode trazê-la. Essa não. Essa não. Ele não pode chegar para os romanos daquela época, estender as mãos e falar, estejam em paz. Acabou a guerra. Acabou. Para de escravizar hebreu. Para de escravizar o judeu. Acabou. Estejam em paz. Isso ele não pode fazer. Mas toda vez que ele entrava numa casa, o que ele dizia? A paz esteja convosco. Eu te dou a minha. Não é assim? Eu te dou a minha. Mas ele não podia impor a paz à coletividade, porque a paz não é um atributo da coletividade. É por isso que essa paz ele não veio trazer mesmo, não. Porque é uma conquista individual. Quando ele entrava numa casa, eu te dou a minha paz. Que a minha paz, que a paz recaia sobre essa casa, a dele. E falava para os discípulos, né? Que vocês, quando entrarem numa casa, digam a paz esteja nessa casa. E se a paz não estiver, vocês saiam, não é? Bate ali as sandálias e continua caminhando. Porque a paz é uma conquista individual. Então, ele não poderia trazer a paz do conjunto. Eu não vim trazer a paz. Não, não veio. Essa do conjunto, ele nem pode fazer isso. Se ele fizer isso, está errado, ele está indo contra as leis. Não é? Mas ele chegava e estendia as mãos e dizia assim, esteja limpo. Ele dizia assim, esteja curado. Ele dizia assim, esteja enxergando. Isso ele podia fazer. Mas a paz como um atributo, ele não podia fazer. Tinha que ser uma conquista da criatura. É por isso que ele trouxe a espada, que é a palavra de Deus. Olha, a paz do conjunto eu não posso, mas eu te dou um instrumento. Vim trazer a espada. Vim trazer a palavra de Deus. Né? Tem o seu preço coberto pela luta, pelo esforço e pela reeducação. Luciana, não coube. A gente está falando de paz e você botou a palavra luta para falar de paz. Não é incrível? Não é incrível que a gente está aqui falando de paz, mas precisa falar de luta? Porque a gente precisa fazer força. Eu costumo brincar que espírita faz força, né? Cristão faz força. O que cristão faz? Força. Força, luta, tem que fazer força. Contra más inclinações, contra desejos que nos arrastam. Não existe desejo, né? Não existe arrastamento irreversível, mas há desejos que nos arrastam. Como é que a gente faz? A gente luta. Mas para paz, eu pensava que ficar em paz é ficar zen, meditando, né? Sentado em posição de lótus e meditando. Não, não é. Não a paz do espírito, né? A paz do espírito é com luta.
dizer não quando quer dizer sim, pensar no outro quando só quer pensar em você. Isso tem que fazer força, não tem? Tem que fazer força. Acreditar quando você está totalmente desesperançado. Fazer uma prece quando você acha que nada está dando certo. Pensar, eu tenho amigos espirituais aqui do meu lado agora, quando eu tenho quase certeza que eu estou sozinho e abandonado. Isso tem que fazer força. Não é dado, né? Ninguém nasce com essa alegria e satisfação, né? Ah, o sentimento de esperança nasceu. Não nasceu, não. É esforço. Esperança é igual malhar o braço. Né? Para o braço crescer tem que fazer musculação. Para a esperança crescer tem que fazer musculação no coração. Então tem que lutar. Tem que fazer força. Por isso que Jesus disse, essa eu não posso te dar. Porque você não tem como alcançá-la sem força, sem luta, sem determinação. Eu não posso te dar, mas eu te dou a espada. Porque na hora que a sua força começar a esmorecer, eu já te dei a espada e falei, confia. Mas como é que eu vou confiar se está dando tudo errado? Estou te dizendo, confia. A espada é essa. Né? Mostrar o contrário. A espada é essa. O Cristo não traz a paz pronta. Trouxe a luta, que aperfeiçoa, burila e regenera. E aí a gente às vezes costuma ler os livros do André Luiz e pensa assim, nossa, esse espírito aqui já alcançou tanta coisa, né? Já trabalha, já estuda, ele até coordena um trabalho lá em nosso lar, ou seja, em que comunidade for. Que bacana, ele já venceu muitas coisas. Esse espírito está em luta constante. Esse espírito está em luta como nós, constante. Esse patamar que a gente acredita que existe, né? Ah, vai chegar uma hora que eu vou chegar num patamar que eu não vou ter mais nenhuma dificuldade do que já passou. Esse patamar, ele é para lá na escala espírita, que o Kardec coloca para nós no Livro dos Espíritos, na escala espírita é para espírito puro. Que aí sim, o espírito puro já tem total domínio sobre a matéria. Aí ok. Já passou por lutas que a gente não conhece. Já vivenciou situações, já se esforçou, já conquistou essa paz aqui a duras penas, lutando bastante, e alcançou um estado espiritual que aí sim, as coisas da matéria já não influenciam sobre, porque é ele que influencia sobre a matéria, espírito puro. Se não chegamos lá, meus amigos, a gente está brigando, a gente está lutando. Se não chegamos lá, essas questões que nós trazemos, as nossas dificuldades, as imposições da matéria, a gente está em luta. O Emmanuel tem uma mensagem que eu acho bonita, que ele diz assim, não são nos grandes buracos que nós caímos, porque nos grandes buracos a gente enxerga. Não são nos grandes buracos que a gente cai nas pedrinhas pequenas. A gente tropeça naquilo que a gente achava que tinha vencido. A gente cai violentamente em coisas que a gente não estava dando muita atenção. Isso aqui eu consigo fazer, isso aqui eu já tiro de letra. Então é o orar e vigiar que a gente fala tanto e às vezes não presta atenção na profundidade dessa mensagem de Jesus, né? É disso que está falando. A paz é com luta. Então, às vezes, eu consigo 65 vezes não responder. Estão me injuriando, estão me caluniando, estão me ofendendo e eu estou em silêncio 65 vezes. Na 68 eu não aguento. E aí eu respondo bem, né? Respondo com requintes de grande sapiência, né? Já que eu sei responder muito bem. O espírito puro não. Como é que é? É 79 vezes, 7 vezes, né? O espírito puro, não. Eu estou aqui em luta. Eu estou aqui com as minhas lutas para trazer a paz. Poxa, mas então por que Jesus não disse assim? Olha, eu não vim trazer a... Por que Jesus não mastigou? Eu não vim trazer a paz do conjunto, porque o conjunto é feito por pessoas, e se as pessoas não estiverem em paz, não há paz no conjunto. Mas eu vim trazer uma espada, que é a palavra de Deus, que vai dar para vocês instrumentos para lidar. E mais, se você estiver com raiva, você faz isso. Se estiver triste, você faz aquilo. Se estiver com falta de esperança, você faz isso aqui. Por que ele não fez isso? Porque aí ele precisa do esforço da criatura.
não é? É o esforço da criatura. O que eu não vim trazer é isso. E o que eu vim trazer é isso. Agora vem e me segue. Se você achar que isso é coerente. Se você não achar, não precisa. Mas se você achar, vem e me segue. De novo, luta. Não, se eu tivesse entendido melhor, eu até seguia. Né? Não, se eu tivesse explicado direitinho, eu até ia. Não, mas falando assim, desse jeito genérico, tá difícil de entender. Foi isso que a gente fez, meus amigos, por 2000 anos. Há 2000 anos a gente dá essas desculpas. Então, agora, nessa encarnação, a gente está se esforçando com a doutrina espírita, que está mastigando mais pra gente, que a gente finalmente pare de dar desculpas. Pare de dar desculpas, compreenda e siga. E lute, faça força. Faça o nosso papel. Né? Bom, então agora a gente compreendeu a frase, não compreendeu? Eu não vim trazer a paz, porque a paz, não trago a paz da coletividade, a paz é um esforço, é uma luta. E eu vim trazer a palavra de Deus, que é uma espada que corta, provoca e faz transformação. Ô, Luciana, Jesus poderia ter usado outra expressão, porque quando ele fala espada, divisão, ele está falando de dificuldade. Mas não é isso que a gente viu aqui? Não é uma dificuldade? Se tem uma coisa que Jesus não faz, é passar a mão na nossa cabeça. Né? Ele não faz isso. Ele deixa claro a condição do Espírito, ele deixa claro o trabalho do Espírito. Então ele diz do trabalho do Espírito. Por isso diz espada. Por isso diz divisão. E por isso cita o... me fugiu o nome. Sim, mas ele é um profeta. Obrigada. E por isso cita o profeta Miqueias. Para dizer o seguinte: toda essa desesperança, falta de fé, tristeza, abandono, solidão, tudo isso será resolvido quando você compreender, abraçar, se abrir, estar desperto para aquele que virá dizer da esperança, do amor e da caridade. Ah, então agora a gente entendeu por que ele citou Miqueias, por que ele falou de espada e por que ele falou de paz. Só isso? Não. Se fosse o Emmanuel falando dessa passagem aqui, ia dar muito mais coisa, né? Mas pelo menos a gente já começa a perceber que as palavras de Jesus têm um sentido espiritual. É o espírito da letra. Só que aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai dizer assim, ó, no capítulo 23 ainda, estranha moral. Toda ideia nova, forçosamente ou contra oposição. E nenhuma há que se implante sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos. Porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que ferem. Então, por que a ideia do amor recebe tanta resistência? Porque ela vai alcançar níveis inimagináveis. Se você consegue que 3 criaturas se rendam ao amor, você multiplica isso por 10, 15, 20, porque elas vão transformar-se e vão transformar o outro, e vão promover a paz, e vão promover a caridade, e isso vira uma corrente do bem. Por que a ideia de caridade recebe tanta resistência e dificuldade? Ajudar ele para quê? Ele vai errar de novo. Isso aí não vai dar nada. Essa pessoa aí, o que você vai fazer com isso? Por quê? Por que oferece tanta resistência? Porque uma criatura que é auxiliada e consegue de fato ser transformada, isso gera 100 por 1000. Ou seja, a importância, quanto mais importante for, mais resistência recebe. Se não for importante, gente, não recebe resistência nenhuma. Praticamente nenhuma, né? Os espíritos nos explicam, né, que os obsessores se importam com aquilo que vai ser importante. Porque o que não vai ser, eles deixam pra lá. Se eu estou errando, eles deixam eu na correnteza. Deixa lá na correnteza, tá tudo certo. Mas quando eu resolvo, não, eu vou me modificar. Não, vou fazer diferente. Opa, que isso? Vou fazer diferente. Que ideia é essa? Maluca.
Resolveu agora, que isso? Resolveu agora virar uma pessoa boa? Resolveu agora ter novos pensamentos? Que isso? Espera aí, vamos resistir, porque isso aí promove mudança na sua família, que promove mudança na sua vizinhança, que promove mudança no seu bairro, que promove mudança no seu trabalho. Peraí. Se promover isso tudo de mudança, daqui a pouco todo mundo querendo amar, só que faltava. Só que faltava. Não queria ter caridade agora? Virar cristão? Ou virar alguém de bem? Só que faltava. Né? Então, toda ideia nova forçosamente tem oposição. E maior oposição ainda se ela for para o bem. Jesus seria crucificado, gente. Não teria jeito de Jesus continuar falando as coisas que ele dizia sem uma oposição violenta. De amor, de paz interna e individual, de caridade e principalmente, se tem uma coisa que Jesus disse todo o tempo, vocês são amados por Deus. Vocês são profundamente amados por Deus. Isso é demais. Isso é demais, porque se eu acredito que eu sou amada por Deus, eu começo a modificar meu comportamento. Aquela tristeza, aquela dor, aquela mágoa, aquela angústia, aquela falta de perdão vai se modificando. E isso provoca muitas reações. Isso é demais. Eu não gosto de pensar nisso, não. Não vamos ficar pensando nesse negócio de que Deus ama a gente. Não é assim, não. Deus é um Deus castigador. Deus é um Deus que trabalha com a gente, dá e ele recebe lá as oferendas. Esse negócio de ficar Deus amando a gente. Né? A gente traz isso até hoje, né? 2000 anos depois e a gente ainda não consegue se render ao amor de Deus. Mesmo Jesus tendo dito isso todo o tempo. Né? Bom, na questão 893 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta assim: qual a mais meritória de todas as virtudes? Vamos achar aquela palavrinha de tropeço? Kardec coloca em toda a perguntinha para saber se o espírito que responde é sábio. Vamos achar? Qual a mais meritória de todas as virtudes? Qual é a palavrinha de tropeço aí? Aquela que você não estiver prestando atenção, você cai. Isso. O pessoal fala baixinho, mas é todas. Porque todas são todas. Ele não perguntou qual a mais meritória dentre as de caridade, qual a mais meritória dentre as de amor ao próximo. Ele perguntou todas. Então, todas são todas. E olha aqui, quem é professor aí, ou que já foi aluno esperto, sabe que quando o professor coloca na prova todas, sempre, nenhuma, é pegadinha, não é? Porque é difícil ter uma resposta. Toda vez que você faz, é difícil, não é toda vez, é às vezes, de vez em quando, né? Mas aí o Kardec coloca, toda vez que o Kardec colocar, gente, palavras como essas na pergunta, prestem atenção na resposta. Porque todas, nenhuma, sempre, toda vez, nunca, são palavras muito fortes para serem respondidas. Tá, então qual a mais meritória de todas as virtudes? Entre humildade, caridade, paciência, tolerância, amor, qual a maior? Pergunta, pegadinha. Resposta dos espíritos. Ui, fui eu? Ó, foi. Resposta dos espíritos. Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Resposta perfeita. A virtude, sempre que há resistência, luta voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Que resposta brilhante, como é a equipe da verdade, né? Toda virtude tem seu mérito próprio, porque se eles respondem, qual a mais meritória? Humildade. Eu penso, danou-se, não tem? Posso desencarnar agora que eu estou perdida, né? Qual a mais meritória? Caridade. Não faço. Ah, meu Deus, pronto, estou perdida, né? Qual a mais meritória? Paciência. Nossa, eu sou tão impaciente, meu Deus. Ou o contrário, eu sou tão paciente, estou bem, né? Vou direto para nosso lar. Tenho a mais meritória de todas as virtudes. Eles não respondem, porque não existe a mais meritória. A mais meritória, para mim,
eu, Luciana, é aquela onde eu estou fazendo resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. E tem que ser voluntária. Porque se eu não estou fazendo porque me prenderam dentro de casa, ainda preciso aprender alguma coisa. Se eu não estou fazendo porque eu não tenho condições financeiras, eu ainda tenho que aprender alguma coisa. Se eu não estou fazendo porque eu sou proibida, no país que eu nasci, eu não posso nem ir na rua sozinha, eu não estou fazendo, não é porque eu estou lutando, eu não estou fazendo porque eu estou sendo impedida. Então, virtude, amigos, é sempre que eu estou fazendo resistência, luta, esforços, espada voluntária ao arrastamento dos meus maus pendores. Dos meus. Porque se eu não gosto do gosto de bebida, e pra mim tanto faz se no local tem bebida ou não, porque eu não vou beber, isso não é, pra mim, nada. Não me arrasta, não me provoca. Não faz diferença, né? Quem não fuma entra num ambiente e nem presta atenção naquele negocinho de não fume. Porque eu nem fumo, aquilo não me provoca. Se eu fumo, eu já vou olhar. Onde é que pode fumar aqui? Não é? Se trata de mim, não é assim? Se eu não gosto de correr com o carro, eu não fico olhando onde é que tem radar, qual a velocidade daqui. Porque tanto faz, mas se eu gosto, eu tenho que ficar preocupada. E aqui não pode tantos quilômetros ali, não é? Bom, toda virtude é meritória, porque há sempre virtude quando há luta. E por isso Jesus não poderia trazer outra expressão que não fosse de luta. Espada, força, não é? Aí, tem uma outra frase de Jesus muito provocativa, que eu também gosto demais dela, que fala sobre abrasamento do coração. Jesus usa essa frase aqui que eu adoro. Eu vim trazer fogo à terra e como desejaria que já estivesse aceso. Isso já está lá em Lucas 12:49. Vocês vão pensar, meu Deus, que mestre é esse, né? Não traz a paz, traz a espada e ainda quer tacar fogo na terra. Tá difícil seguir esse mestre, né? Mestre complicado esse. Mestre provocativo. Mestre provocativo. Não deixa a gente na inércia. Não deixa a gente parado, esperando, né, cair. Bota a gente para mexer. Eu vim trazer fogo à terra e como eu desejaria que já estivesse aceso. Eu vim trazer, mas eu queria que já estivesse pegando fogo. Eu vim trazer porque não está pegando fogo. Porque o que eu queria é que já estivesse. Meu Deus, vamos beber, né? Essas palavras de Jesus. Para o povo hebreu, o fogo tem forte significado de força, proteção e comunhão com Deus. Então, se para nós, hoje em dia, 2019, no Ocidente, quando a gente ouve fogo, a gente imagina que ele está falando de algo que destrói, queima, é ruim, machuca. O povo hebreu compreendia como força, proteção e comunhão com Deus. Quem gosta aí de Antigo Testamento vai se lembrar que Moisés passava no deserto e Deus se apresentou para ele aonde? Quem lembra? Quem gosta de Antigo Testamento aí? Aonde? Isso, mas antes dele subir o monte, ele estava andando no deserto, uma coisa no deserto mesmo ali que tinha, chama a sarça, né? É um arbusto, né? Mas é uma sarça ardente. O arbusto pegou fogo, não foi? Moisés estava passando, Deus foi se apresentar, obviamente que essa é uma linguagem, essa é uma forma de colocar, porque a espiritualidade superior se apresentou, mas se apresentou pegando fogo. Então, para o povo hebreu, o pegar fogo é comunhão, presença divina. Obviamente, gente, nós estamos há 2000 anos atrás, não é? Nós não temos aqui muitos instrumentos para falar de Deus, não é? Tanto é que a palavra Deus em hebraico tem infinitos significados. Nuvem, chuva, fogo, porque tudo que é da natureza representa Deus para eles, né? Então, fogo, comunhão com Deus.
Então, será que se a gente está tirando o espírito da letra, será que se a gente está bebendo essa palavra de Jesus, o que Jesus quis dizer é: eu vim trazer a comunhão divina à terra, mas o que eu mais queria é que vocês já estivessem comungados, não é? Eu vim falar de Deus, eu vim trazer a palavra, eu vim trazer a espada, mas o que eu mais queria é que vocês já estivessem, em profunda comunhão. Em profunda comunhão. Porque eu e o Pai somos um. Eu vim para dizer isso, mas o que eu mais queria mesmo, como pastor das ovelhas, como mestre dessas ovelhas, é que vocês já estivessem também, para vocês sentirem a felicidade que eu sinto, para vocês sentirem a alegria que eu sinto. Vocês ainda não estão, mas o que eu queria mesmo é que vocês já estivessem. Porque uma vez em comunhão, o sofrimento modifica a razão. Uma vez em comunhão, essa dor que vocês sentem por questões que já poderiam ser ultrapassadas, se transforma. Em comunhão, o amor divino já lhes penetra de uma forma igual à espada, ossos e medulas, de uma maneira que você não sente mais solidão, que você não se sente mais abandonado, que você não se sente mais perdido, porque você está tomado, você está em comunhão, está tomado pela presença divina. Então não é à toa que os nossos irmãos católicos usam essa expressão, né? A comunhão, que é você ir, colocar uma hóstia, né? Que simbolismo é esse da hóstia na boca e colocar para dentro? Comungar, fazer uma comunhão, estar tão em contato, tão íntimo, que entrou. É uma simbologia muito bonita para dizer disso aqui. Comungar com Deus. O que Cristo mais queria é que a gente já tivesse comungado verdadeiramente. Verdadeiramente. O que ele veio trazer é fogo, gente. É fogo. Jesus não é morno. Se tem uma coisa que Jesus não é morno. Lá no Apocalipse de João, último livro da Bíblia, né? Lá no Apocalipse de João, João vai dizer, né? Seja quente ou seja frio. Se for morno, eu te vomito. Não é? Porque, não, morno não. Morno é aquela indecisão. Morno é nem uma coisa nem outra. Deus não é uma coisa e outra. Deus é. Deus é essência. Deus é fogo. Deus é comunhão. Deus é vida. Lá o Paulo tinha dito, né? A palavra de Deus é viva e eficaz. Pulsa. Tem coração. Não é morno. Então, o que ele veio trazer é fogo. Mas, Luciana, eu não consigo me sentir abrasada. Eu estou tão fria. Meu coração está tão frio. Eu estou tão afastado. Eu não consigo sentir esse abrasamento. Pois é. Por isso que Jesus falou, queria tanto que você já tivesse sentido. Para que uma vez que você sentisse, você nunca mais sai dele. Nunca mais. E aí não tem quem faça abjurar, por exemplo. Não tem quem faça você dizer não. Não tem. Você já está dentro. Você está queimando, né? Está com calor. Aí não tem mais frio, né? Ficou melhor agora as palavras de Jesus, né? Ficou melhor. Aliás, ficou até bom. Hoje já quer ter fogo, né? Já quer até que pega fogo mesmo? Nós estamos precisando bastante. Nesses últimos tempos, então, a gente está precisando muito que taque fogo na terra, né? Na terra toda. Porque Jesus também tinha dito, vão acontecer guerras, rumores de guerras, países vão lutar contra países, pessoas vão morrer de forma desastrosa e a caridade de vocês vai esfriar. Jesus já tinha dito. Tem uma passagem dele falando disso, né? E a caridade de muitos vai esfriar. Por que que esfria? Por que que fica frio? Por que que fica gelado? Porque a comunhão não foi feita. Então gela. Você começa a pensar, acho que o mundo não vai ter jeito, não. Acho que as coisas estão muito difíceis. Acho que eu estou sozinha, que eu estou sozinho. Começa, esfria, desaquece, né? E o que o Cristo veio trazer é calor. E aí a gente termina com essa mensagem do livro Instruções Psicofônicas do Espírito Bittencourt Sampaio, que a gente acha muito quente, muito calorosa, que ele diz assim:
Não ignorais que a civilização de hoje, isso escrito na década de 40, não ignorais que a civilização de hoje é um grande barco sob a tempestade. Mas enquanto mastros tombam oscilantes e estalam vigas mestras, aos gritos da equipagem desarvorada ante a metralha que incendeia a noite moral do mundo, Cristo está no leme. Parece que ele escreveu para hoje, né? Mastros estão caindo, gritos desarvorados, o mundo parecendo que perdeu completamente o rumo. E o que ele está dizendo assim, igual Miqueias. Lembra do Miqueias? Enquanto isso acontece, isso acontece, isso acontece, isso acontece, há aquele que está no leme. Há aquele que está regendo. Mas, Luciana, é difícil de compreender, porque não parece que é isso que está acontecendo. Parece uma grande tempestade. Parece? Parece. E tem. Mas quando Cristo se apresenta para nós, quando Cristo reencarna, e não diz eu vim trazer a paz, eu não vim reencarnar, não estou aqui para que nada mais aconteça. Eu estou aqui para que quando acontecer, eu estou no barco. Não é bonito isso, né? Isso é coisa de amigo, né? Amigo que faz isso, né? Não, eu vim aqui te ajudar. Mas você vai ter como tirar o problema? Não. Você vai ter como acabar com a prova? Não. Você vai ter como acabar com toda essa tempestade que nós criamos, já que a paz é uma construção íntima? Não. Mas quando isso tudo acontecer, a prova, a tempestade, a dificuldade, a desilusão, eu estarei no barco. Não só no barco, eu estarei no leme. Exatamente o que o Miqueias falou, né? Assim? A mãe vai brigar, a filha vai brigar, a nora vai brigar, vai cair, mas ele diz o Salvador, né? Nós dizemos o Mestre, mas o Mestre vai mostrar, dizer, se apresentar, organizar, estará à frente. Que nós possamos sentir esse calor, que nós possamos nos fortalecer nesse calor. O Cristo todo o tempo diz de calor. O Cristo todo o tempo fala de amor. Tem aquela prece de Cáritas tão linda, né? Uma fagulha do amor de Deus pode abrasar a terra. Não é assim? Todo o tempo o Cristo está dizendo, acenda, incendeie-se, né? Promova esse calor, porque vai ser esse calor que fará com que a comunhão faça sentido. Frio demais, distante demais, fechado demais, dificulta a aproximação. Tomando um ar, respirando, contando até 10, fazendo uma proposta de modificação interna, passando a espada, provocativa, inquietante, que deixa a gente, né, pensativo, isso promove calor, que promove confiança. Por incrível que pareça, o inferno tá bom. Já que ele está pegando fogo, se for um fogo divino, tá até bom. Que Jesus nos abençoe a todos. Que nós